Documento. Página 124 Marco 9. Geração Jang Madame Título nível 2. No outono de 2005, minha mãe teve de se esconder. A polícia em Kovan estava atrás dela. Na Coreia do Norte você não pode escolher onde quer viver. O governo precisa te dar permissão para mudar para um distrito diferente do que foi designado, e as autoridades não facilitam isso. Os únicos motivos considerados bons são uma transferência no trabalho, casamento ou divórcio. Mesmo ela tendo nascido e sido criada na casa que agora era de propriedade de seu irmão Misik, a residência oficial de minha mãe era em Yesan. Mudar de residência ilegalmente não tinha importância no caso de crianças, mas para adultos, como minha mãe, era um grande problema. Ela tinha conseguido ficar longe de problemas por longo período porque meu tio era membro do partido e sua mulher era a líder de seu Imban, e por isso tinham boas ligações com as autoridades locais. De vez em quando a polícia visitava a casa e pedia à minha mãe que passasse na delegacia, o que era forte indício de que queriam ser subornados para ignorar sua situação. Mas ela estava sempre muito ocupada e não prestou atenção suficiente nos sinais. A polícia esperou pacientemente por muito tempo, mas por fim decidiu enviá-la para a página 125 Marco Campo de Reeducação como punição. Quando descobriu que a polícia estava à sua procura, minha mãe correu para ficar com amigos. E por isso ela não estava em casa. Quando, numa tarde ensolarada, meu pai apareceu na casa de meu tio. Eu estava sozinha em nosso pequeno quarto enquanto eu me estava na escola quando ouvi o cachorro latindo alto. Escutei o som da voz de um homem conversando com meu tio. Meu coração começou a bater forte, porque a voz me pareceu familiar, mas eu não podia acreditar que fosse meu pai. Ele estava na prisão havia quase 3 anos, e eu nunca esperei que fosse vê-lo de novo. Então, ouvi meu tio chamando, Eomia. Eomia. Seu pai está aqui. Cheguei correndo na casa principal, e lá estava um estranho sentado com meu tio. Abuji. Sussurrei. Papai. Eu não tinha me permitido falar essa palavra durante muito tempo, e senti que era estranha em minha língua. Olhei melhor e vi que realmente era meu pai, mas estava extremamente magro, e tinham raspado todo o seu cabelo. Na prisão. Eu sempre pensei que ele era o homem mais alto do mundo, meu herói que poderia fazer qualquer coisa. Mas agora ele me parecia tão pequeno. Pior, sua voz estava tão temerosa e baixa que quase não a reconheci. Fiquei diante dele enquanto tocava em meu rosto e em meu cabelo, como uma pessoa cega lendo um livro, dizendo, esta é realmente Yomi. Esta é realmente Yomi. Ele não chorou, apenas olhava para mim. Eu não era mais um bebê. Agora era uma menina de 12 anos, página 126 Marco quase uma adolescente. É realmente você, minha filha. Eu queria pular em seus braços e abraçá-lo, mas estava morando sob o teto de meu tio, e tive medo de mostrar a ele o quanto estava feliz em ver meu pai. Meu tio, que fora um dia muito amigo de meu pai, agora o odiava, e dizia frequentemente coisas terríveis sobre ele. Meu tio o culpava por ser irresponsável e por ter sido preso, deixando outras pessoas com o fardo de sua mulher e suas filhas. Eu ficava muito triste que respeitavam tanto meu pai quando ele era rico e poderoso agora o tratassem tão mal. Após um momento, não pude mais me conter e joguei os braços em torno dele, o agarrei com força, com medo de um dia precisar deixá-lo ir embora novamente. Depois que meu pai foi preso, eu tinha parado de me comportar como criança. Agora que ele estava de volta, eu queria aproveitar todo momento que podia ficar seu colo, como quando eu era um bebê. E queria fazer as mesmas coisas que fazíamos quando eu era pequena. Eu costumava me sentar em seu joelho e ele me balançava como se fosse um cavalo. Eu queria fazer isso de novo, e até pedi para fazer um voo de avião em cima dos pés dele. Meu pobre pai até que tentou, mas me baixou rapidamente dizendo, ufa, minha cachorrinha é Faisy. Mesmo grande. Era um de meus apelidos de quando eu era pequena. Ouvi-lo dizer isso de novo me fez chorar. Quando eu me voltou da escola, mandamos dizer a minha mãe que meu pai estava fora da prisão. Ele nos disse que tinha ficado muito doente e que subornou diretor para que o deixasse sair provisoriamente. Página 127 Marco quando ajudamos meu pai a mudar de roupa, ficam chocadas com seu estado. Podiam-se ver os ossos debaixo da carne, e sua pele estava saindo aos pedaços por causa da subnutrição. Minha mãe me disse para correr e comprar um pouco de água de tofu para lhe dar um banho e ajudar a curar suas feridas. Ele estava tão faminto que queria comer tudo o que pudesse, mas seu organismo não poderia assimilar depois de ter passado fome durante tanto tempo. Então minha mãe teve de controlá-lo e se assegurar de que só comesse um pouco de arroz de cada vez, senão ficaria doente. Quando ele ficou bem o suficiente para falar, contou-nos o que tinha acontecido. O diretor sabia que meu pai estava na prisão devido a um grande crime financeiro, e meu pai o convenceu que tinha escondido algum dinheiro com uma mulher em Yesan. Se o diretor o deixasse sair em licença de saúde, meu pai prometeu que lhe daria 1 milhão de yuans norte-coreanos. Era um suborno imenso, dinheiro suficiente para comprar uma boa casa. O diretor era ganancioso bastante para acreditar nele, mas meu pai nunca tivera a intenção de lhe pagar, mesmo se tivesse o dinheiro. Meu pai imaginou que, uma vez fora da prisão por razões médicas, eles não conseguiriam levá-lo de volta de repente sem expor sua própria corrupção. Eles poderiam, depois de um tempo, dizer que meu pai tinha se recuperado o suficiente para voltar para a prisão. Mas ele se preocuparia com isso em outro momento. Meu pai convenceu o diretor a permitir-lhe visitar sua família em Kovan antes de viajar para Yesan. Lá ele seria entregue a seu irmão, Park Jin, que o ajudaria a se tratar da dor cada vez mais intensa que sentia no página 128 Marco o estômago. O diretor enviou um médico da prisão para que o acompanhasse, supostamente para escoltá-lo até Yesan. Seu verdadeiro propósito, é claro, seria o de recolher o dinheiro. Mas não iria conseguir, porque não havia dinheiro. Meu pai ficou em Kovan por alguns dias e depois para Yesan. Uma vez estabelecido lá, mandaria-nos buscar. Minha mãe, enquanto isso, decidiu apresentar-se a
polícia, e foi sentenciada a 1 mês de reeducação em um lugar chamado Corpo de Treinamento de Trabalhadores, que era uma espécie de campo móvel de trabalho escravo. Os prisioneiros dormiam juntos num recinto infestado de piolhos e, durante o dia, eram enviados para construir pontes e trabalhar em outros projetos de construção pesada. Havia apenas algumas mulheres na unidade de minha mãe, mas os guardas faziam com que trabalhassem tão duro quanto os homens. Se alguém fosse muito lento, o grupo inteiro seria obrigado a correr em torno do campo a noite inteira, sem dormir, como castigo. Para impedir que isso acontecesse, os prisioneiros batiam em quem não estivesse trabalhando rápido o bastante. Os guardas não precisavam fazer nada. E o ritmo era tão extenuante que alguns prisioneiros ficavam à beira da morte algumas semanas no campo. Quando minha mãe começou a cumprir sua sentença, o outono já estava acabando, e ela sofreu com o frio, usando um casaco fai e sem luvas. Às vezes esses lugares de construção ficavam muito longe, mas quando minha mãe estava perto de Covon, minha irmã e eu íamos visitá-la no campo. Na primeira página 129 marca o vez em que fomos, acordamos às 5 horas da manhã, a fim de cozinhar para ela. Sabíamos que os prisioneiros nunca recebiam comida suficiente. Eu cozinhei abóbora pequena e misturei com arroz e milho. Depois, fatiei alguns rabanetes e temperei com sal. Rabanetes salgados são o quinche dos pobres. Não tínhamos recursos para ter os ingredientes necessários para o molho picante do tradicional repolho em conserva. Começamos a caminhar às 6 da manhã, quando ainda estava escuro, mas tomamos um rumo errado a caminho do local da construção. Enquanto caminhávamos, ficamos com tanta fome que começam a provar da comida que estávamos levando conosco. Quando chegamos ao local do trabalho, já tínhamos comido tudo. Nós duas nos sentimos mal por chegarmos sem nada para oferecer, mas minha mãe ficou muito fel em nos ver. Ela ainda era a nossa mãe, mais preocupada conosco do que com ela mesma, e nos trouxe um pouco de água para beber. Os guardas só lhe davam alguns momentos para estar com a gente, e assim a visitávamos tão frequentemente quanto possível, levando comida sempre que podíamos. Felizmente, o período de minha mãe no corpo de treinamento de trabalhadores foi curto. Ela conseguiu subornar alguém na delegacia de polícia e foi liberada depois de apenas 16 dias. Depois de descansar conosco por pouco tempo, ela tomou o trem para Yesan para visitar meu pai. Ela sabia que a polícia ia caçá-la enquanto sua residência fosse em Yesan, e a única maneira de mudar isso enquanto meu pai estivesse vivo. Página 130 Marco seria se divorciando dele. Eles ainda se amavam, mas tinham concordado em segredo que um divórcio seria a única solução prática. Se ele tivesse de voltar para a prisão, Covon seria um lugar melhor para a família viver, porque lá era mais quente e mais barato do que em Yesan. Assim, eles agiram rapidamente, e o divórcio foi registrado em abril de 2006. Enquanto isso, um amigo do meu pai ofereceu um lugar para ele morar sem cobrar aluguel, até que pudesse pagar. Ele tinha planos para reavivar seu negócio com a ajuda de minha mãe. Ao menos por enquanto, ele queria que voltássemos para Yesan para ficarmos com ele. Em maio, peguei sozinha o trem para norte para morar com meu pai. Eu e minha mãe se juntaram a nós poucos meses depois. Finalmente, estávamos juntos de novo. O apartamento de meu pai ficava no último andar. Um prédio de 8 andares no subúrbio de Vieun, alguns quilômetros a leste de nosso antigo bairro em Yesan. O apartamento dava para o rio Yalu, e da janela podia-se ver a China. Havia 3 quartos, que dividíamos com outras 2 famílias. As paredes eram finas, e precisávamos falar bem baixinho, ou todos ficariam sabendo de nossos negócios. Como não havia elevador no prédio, tínhamos de subir 8 lances numa escada escura para chegar ao apartamento, e é por isso que, na Coreia do Norte, os apartamentos nos andares mais baixos são mais valorizados. Quanto menos dinheiro você tem, mais alto você mora. Página 131 Marco meu pai estava recebendo tratamento médico para seus problemas de estômago, porém, mais uma vez, nenhum dos médicos conseguiu descobrir o que havia de errado com ele. Meu pai enfrentava um sério dilema. Estava doente demais para trabalhar, mas se Faicas saudável de novo, eles o mandariam de volta para o cárcere. Então ele vivia numa espécie de limbo. Carteira de cárcere. Então ele vivia numa espécie de limbo. Sua carteira de identidade tinha sido destruída quando foi para a prisão. Apenas seres humanos podem ter carteiras de identidade, e ele era considerado sub-humano. Sem a carteira não se pode ir a lugar algum, e assim ele estava impossibilitado de viajar para comprar metais e vendê-los aos contrabandistas. Além disso, ele tinha de se apresentar constantemente à polícia, que o mantinha sob vigilância cerrada. Desse modo, ele fica em casa cuidando de mim e de minha irmã enquanto minha mãe assumia os negócios. O mesmo homem que tinha oferecido o apartamento a meu pai estava querendo investir num negócio que minha mãe havia proposto. Ela e o filho do Ron viajaram para um lugar perto de Songnam para comprar prata, depois voltaram a Yesan para vendê-la a contrabandistas. Meus pais obtiveram um pequeno lucro com esses negócios, mas ainda éramos muito pobres. Muitas vezes, nosso único alimento eram batatas pretas congeladas, o que deixou meu pai ainda mais doente. Eu sentia muita saudade de Yesan depois que nos mudamos, e não via a hora de encontrar novamente meus amigos. E Ojei tinha crescido e ficado muito grande e alta, ao menos para uma norte-coreana. Ela sempre foi uma menina forte, mas agora estava tendo página 132 Marco aulas de taekwondo, o que a deixou ainda mais sólida. Passar algum tempo com ela fazia eu me sentir segura, pois Yesan tinha mudado muito nos 3 anos em que estive fora. A cidade parecia estar mais animada e mais próspera agora, por causa do comércio legal e ilegal com a China. Os jovens tinham um aspecto e um modo de agir muito diferentes. As garotas mais velhas alisavam seus cabelos ondulados com um creme chamado Magic, que era contrabandeado pela fronteira. Algumas até mesmo tingiam os cabelos e usavam jeans, o que era proibido. Jeans era um símbolo da decadência da América, e se a polícia te pegasse usando, poderia cortá-los com uma tesoura. Depois você corria o risco de ser
condenado a um dia de reeducação ou a uma semana a mais de trabalho. Mas isso não impedia os adolescentes de experimentarem coisas novas. E o J.A. me explicou que agora todos os adolescentes estavam namorando o que na verdade eram apenas rapazes e garotas curtindo juntos. Mas para mim isso pareceu incrivelmente estranho. Até mesmo crianças no jardim de infância fingiam ter namorados e namorada. Ela me advertiu quanto a algumas das novas regras entre os sexos. Por exemplo, se um garoto fizesse com boca um som de estalo ou cacarejo quando você estivesse passando por ele, você não devia se virar e olhar para ele, a menos que estivesse interessada em namorar. Se você fizesse isso, ele nunca a deixaria. Paz. Eu cometi esse erro algumas vezes, porque estava muito confusa com os novos costumes. De fato, eu me sentia como uma caipira. E odiei até ria de mim por causa do sotaque de Kovan que eu adquiri quando estava lá. As pessoas do interior da Coreia do Norte, página 133 Marco, falam muito mais devagar do que as que moram nas cidades fronteiriças com a China. Vir de Kovan era como um americano de Atlanta se mudar para Nova York. Levou algum tempo até eu falar novamente como uma nativa. Matriculei-me no colégio e enviei-me fiz um no círculo de amigos, na maioria garotas um pouco mais velhas que eu. Mais uma vez, eu tinha pulado algumas séries e estava bem atrasada na escola. Quando chegou de Kovan, eu me tinha 15 anos e estava mais adiantada nos estudos. Ela rapidamente fez seus próprios amigos, e já não andávamos juntas com tanta frequência como antes. Ela também começou a namorar pela primeira vez e ficou caída por um garoto cujo pai, da China. Minha mãe pediu que ela rompesse com ele, porque era de um sombum muito pobre, ainda mais do que o nosso. Eu me fez o que ela pediu, mas isso causou muito atrito em nossa família. Meus novos amigos sabiam tudo da última moda de tanto assistir a novelas sul-coreanas e vídeos de música internacionais. Ninguém tinha computadores domésticos. E não havia, é claro, conexão com a internet para baixar mídias estrangeiras ilegais. Em vez disso, elas eram contrabandeadas da China, cruzando o rio toda noite. DVDs finos tinham substituído os volumosos cassetes, que tornou mais fácil introduzi-los aos montes no país. O que anos antes havia sido apenas um gotejar, agora era uma inundação. Alguns de meus amigos tinham quartos com cortinas grossas que podiam usar para assistir a DVDs, e assim podíamos ver filmes e dançar ao som das trilhas sonora. Também ouvíamos CDs e fitas de música, tudo em que página 134 Marco pudéssemos pôr a mão. Mais de tristes canções de amor. Nossa favorita era sobre duas pessoas que fazem um juramento de serem fiéis uma à outra cruzando seus dedos mindinho. Depois, uma delas se vai de repente chorar. Depois, uma delas se vai de repente. Sempre nos fazia chorar. Se não fosse por esses DVDs e CDs estrangeiros, nós não teríamos conhecido quaisquer canções, a não ser as que nos eram ensinadas sobre Kim Il-sung e Kim Jong-il. Nós tentávamos modificá-las para torná-las interessantes. Um dos rapazes mais velhos com quem andávamos tocava violão, e quando cantávamos com ele, deixávamos de fora as partes que falavam sobre os Kim. Sempre que cantava essas canções, eu me sentia mais livre. Foi sorte não termos sido pegos. Mas éramos jovens e não pensávamos no futuro. Os norte-coreanos de minha idade e os mais jovens são às vezes chamados de geração Jangmadang, porque crescemos com a presença dos mercados e não tínhamos como nos lembrar do tempo em que o Estado provia as necessidades de cada um. Não tínhamos a mesma lealdade cega ao regime da geração de nossos pais. Ainda assim, mesmo que a economia de mercado e a mídia de fora diminuíssem nossa dependência do Estado, eu não conseguia dar o salto mental de ver nas novelas e nos filmes estrangeiros a que eu gostava de assistir modelos de uma vida que eu pudesse levar. Eu estava na iminência de me tornar uma adolescente e começava a sentir curiosidade por romances. Minhas amigas e eu fantasiávamos sobre os casais que víamos página 135 Marco naqueles filmes, que olhavam um nos olhos do outro. Falavam em tons suaves e belos. Tentávamos imitá-los, e, quando os rapazes nos convidavam para sair, nós os fazíamos falar como sul-coreanos. É claro que ter um encontro era, na Coreia do Norte, muito mais inocente do que a cena mais bem comportada a que assistíamos. Eu só tinha visto romance nos filmes, e não tinha ideia que a personagem de uma linda mulher fazia quando a câmera apontava para o outro lado. Câmera apontava para o outro lado. Ainda éramos completamente inocentes. Tudo que me importava no filme Uma Linda Mulher eram as belas roupas que e eu tentávamos recriar para nossas bonecas de papel. É muito embaraçoso dizer isso, mas até então eu não sabia que o beijo podia ter intenção de ser romântico. Como meu pai e minha mãe me davam muitos beijos quando eu era pequena, eu pensava que era uma coisa que todos faziam para demonstrar afeição. Não existe algo parecido com educação sexual na Coreia do Norte. Talvez mães ou médicos conversassem sobre sexo com uma garota antes do dia de seu casamento, mas eu nunca tinha ouvido nada sobre isso. Diversas vezes, quando criança, eu perguntei à minha mãe como tinha nascido, mas ela só me disse que eu descobriria quando crescesse. Os garotos, acho, eram tão inocentes quanto as meninas. Em Yesan ainda era raro ter sua própria linha de telefone, e só os mais ricos tinham celular. A única maneira de um garoto combinar de sair com uma menina de quem gostasse era indo atrás dela. É claro que os pais não queriam que suas filhas se encontrassem garotos. Aquela geração ainda pensava que esses encontros eram escandalosos, e assim os garotos página 136 Marco precisavam descobrir maneiras de passar pelas barricadas. Eu conhecia alguns garotos que queriam sair comigo, e cada um deles tentou, subindo as escadas até o 8º andar e batendo a porta do nosso apartamento. Minha mãe ficava aborrecida e gritava através da porta: fechada, saia. Vai, para contornar, fechada, saia. Vai embora. Ela não me deixava sair. Para contorná-la, os garotos me davam um sinal na escola, e à tardinha eles vinham e ficavam do lado fora do prédio, gritando o código, para que eu pudesse ouvir e dar uma desculpa para descer. Claro que minha irmã também tinha garotos que queriam sair com ela. Havia muitas outras adolescentes no prédio, e assim, depois do pôr do sol, ficava bem barulhento lá fora. Nunca fiquei realmente interessada em sair
Alguém até conhecer Chungin, meu primeiro amor. Ele tinha 18 anos, era 5 anos mais velho que eu. E estava no último ano de um colégio especial para os melhores alunos em toda a província de Ryanggang. Era mais alto do que a maioria dos homens coreanos, com uma pele pálida e uma voz suave. Nós nos conhecemos quando eu visitava uns amigos da família que moravam no prédio dele, que ficava ao lado do nosso. No início, Chungin só acenava ou dizia olá quando nos cruzávamos no pátio do prédio ou na rua. Então um dia, ele me convidou para sair. Eu realmente queria sair com ele, mas precisei recusar. Sabia que nossa história só poderia ter um final triste. Como minha família era nova naquela parte da cidade, Chungin não sabia que eu era filha de um criminoso. Ele provinha de uma família muito rica e poderosa. Seu pai havia estudado no exterior, tinha um PhD e agora era um eminente professor de agricultura na página 137 marco universidade. Muito importante, com uma posição alta no Partido dos Trabalhadores. Se seus pais descobrissem que estávamos juntos, ele teria problemas. E se ele levasse a sério a relação ou casasse comigo, isso destruiria sua vida. Chungin não poderia jamais entrar no Partido dos Trabalhadores nem estudar nas melhores universidades e ter uma carreira de destaque. Eu seria como que uma ferida, um fardo a arrastá-lo para baixo. E por isso, continuei a dizer-lhe não. Mas ele foi persistente. Então um dia eu concordei em ir a uma festa em seu apartamento, num dia em que seus pais estariam fora. Foi uma coisa ingênua. Havia muitos garotos e garotas mais velhos da escola dele. Eu era a convidada mais jovem e definitivamente a M.A. Pobre. De repente tive muita consciência de minhas roupas surradas, de segunda mão, e dos buracos em minhas calças. Na Coreia, tiramos os sapatos antes de entrar na casa de alguém, e todos podiam ver quantas vezes eu tinha remendado minhas meias horrorosas. Para mim foi humilhante me enxergar ali entre todos aqueles jovens ricos. O apartamento de Chungin parecia enorme, do mesmo tamanho que o nosso, mas para uma família em vez de 3. Fiquei pasma de ver cascas de laranja e de ovo no lixo. Ovos eram uma iguaria muito rara para minha família, só os comíamos no ano novo e em ocasiões especiais. E laranjas eram um luxo tão grande que eu nunca tinha comido uma inteira, só um pedaço pequeno, quando meu pai levou uma para casa na época em que éramos mais abastados. Jogar a casca fora era um grande desperdício. Página 138 marco tentei fingir que pertencia àquele ambiente e que entendia o que todos estavam dizendo. Chungin tentava explicar como usava um computador na escola. E eu assenti polidamente e sorri, embora nunca tivesse visto um. As escolas comuns na Coreia do Norte não tinham essas coisas. Fiquei tão envergonhada que me aborreci com Chungin por algum motivo e saí cedo. Fui correndo até em casa. Pensei que aquilo era o fim, mas Chungin foi muito paciente e compreensivo. E sempre que o via, eu sentia uma pontada em meu peito que não era de fome. Assim, concordei em vê-lo algumas vezes, mas somente se ele concordasse em manter isso em segredo. Tínhamos de esperar até que ficasse completamente escuro para N. Encontrarmos, se qualquer um de nossos vizinhos nos visse juntos, seria muito perigoso para ele. Quando nos víamos na rua, um de nós atravessava para o outro lado. Ou tomava uma direção diferente. Chungin descobriu onde eu morava, e uma noite ele veio e bateu à minha porta. Meus pais ficaram impressionados. Minha mãe o achou muito respeitável, generoso e inteligente. Meu pai me pediu que o convidasse para jantar. Mas eu disse que não. Não que ele visse o convidasse para jantar. Mas eu disse que não. Não queria que ele visse o quanto éramos pobres e ainda não tinha lhe dito que meu pai era um prisioneiro. Qual era a questão? Eu sabia que nunca poderia me casar com um homem como Chungin. Não poderia haver um futuro feliz para mim. Eu nunca iria para a faculdade e provavelmente acabaria sendo a esposa de um fazendeiro pobre, se não morresse de fome antes disso. Asterisco, 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 página 139 marco já era inverno, e as coisas estavam ficando desesperadoras para minha família. Havia um problema com o velho sistema ferroviário que empregava energia elétrica para movimentar os trens. A rede de energia no norte estava tão fraca que o trem de Pyongyang precisava parar antes de chegar a Yesan, para logo voltar. Depois de algum tempo, ele deixou de vir por completo. Nunca chegava completo. Meus pais esperavam e esperavam, mas ele nunca chegava. Agora, o único modo de trazer o metal de Pyongyang era de carro, mas isso seria impossível. Eles não tinham nada para vender, e ninguém lhes emprestaria. Meus pais estavam gastando o dinheiro separado para o negócio, e logo ele iria acabar. Nosso apartamento ficava sempre frio quando o vento soprava através do rio, e meu pai ia até as montanhas todos os dias em busca de madeira para nos manter aquecidos. Ele comia neve para ingerir alguma coisa. Minha mãe fazia todas as pequenas transações comerciais que conseguia, a fim de poder comprar pouco de milho ou batatas congeladas. Mas agora, estávamos com fome o tempo todo. Eu já nem sonhava com pão. Tudo o que queria era ter alguma coisa para comer em minha próxima refeição. Pular uma refeição poderia significar literalmente a morte, e isso se torna meu principal medo e minha obsessão. Você não se importa mais com o sabor da comida e não come com prazer. Só come com um instinto animal de sobrevivência, calculando inconscientemente quanto tempo mais cada mordida num alimento poderá manter seu corpo funcionando. Meus pais não conseguiam dormir. Tinham medo de não acordar, e então suas filhas morreriam de fome. Uma página 140 marca uma vez, enquanto ficavam despertos durante a noite. Perguntavam o que poderiam fazer para nos manter com vida. Página 141 marca o título nível 210. As luzes da China.